Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Acredito que não preciso mais ficar me apresentando, né, pastor? Acho que já foi, né? Graças a Deus. Abre aí comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 25. Serão 10 versículos, então, que você não se distraia aí, que você realmente possa prestar atenção em tudo que vai ser lido. Geralmente, te lê um pouco menos... Opa, obrigado. Estava procurando o microfone amarelo, tinha sumido. Mas preste atenção nessa palavra. O tema da mensagem dessa noite é o custo da construção edificando o discipulado com Cristo. Né? Bem extenso, mas como a gente está num período de construção, né, visando a construção do nosso novo templo, o pastor tem trazido aqui palavras nesse sentido, e eu quero dar continuidade nessa noite através desse texto. Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, a minha versão é um pouco diferente. Ela está no NVT, mas você pode acompanhar na versão que você tiver aí, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto, sem dúvidas, é um texto forte. É uma palavra forte de algumas que Jesus proferiu para as multidões que o seguiam. E, através desse texto, muitas coisas vieram à minha mente, e uma delas é sobre essas propagandas que a gente vê na internet. Eu não sei se você já teve uma experiência desse tipo. Como o mundo já está digitalizado, acredito que você já tenha passado. Não sei. Você já viu aquelas propagandas que falam assim: olha, nessa semana eu vou fazer uma apresentação grátis. Vocês já viram isso? Uma apresentação grátis de como... Fala uma coisa aí, como ser músico, como aprender teclado. Pronto. E aí vai ser um workshop. Já ouviu isso, né? Um workshop de 3 dias gratuitos. E você vai sair dali já quase tocando teclado. E aí, quando você vai ver o curso, o workshop, a pessoa fica falando. Não fala nada, no final das contas, você não aprende nada, e aí, no final, ele te oferece o quê? Um curso. Não é isso? Não é isso? Então, assim, é um marketing que tem funcionado aí para muitos vendedores de conteúdo digital. Não é mais incomum. Na verdade, as pessoas estão se aproveitando da internet para fazer isso. E aí, se você clicar e começar
você caiu ali na conversa daquele vendedor e finalmente você vai adquirir o curso dele por um valor. Então, nem tudo que é de graça é barato. Tá bom? Nem tudo que é de graça é barato. Afinal de contas, você é atraído por ser de graça, mas no final das contas você vê que tinha um preço. Então, a verdade é que tem muita coisa por aí que é de graça, mas não é barata. Por exemplo, amostra grátis. Acabei de voltar lá de Aracaju, fui longe dessa vez a trabalho, né, para embarcar lá. E aí, na volta, decidi passar no mercadinho, trazer lembrança, comida para casa, não dava para trazer muita coisa. E aí lá tem muita coisa de pimenta. Eu não sou uma pessoa que gosta de pimenta, que é atraído por pimenta. Mas eu estava com o pessoal lá, a gente passou numa vendinha que tinha pimenta. O nome da vendinha era Rei da Pimenta. Então só tinha pimenta lá. E aí, uma das vendedoras que estavam lá, muito boa vendedora mesmo, você vai entender por quê, ela chegou para mim e falou assim, olha só, leva essa geleia de pimenta aqui, você vai gostar. Eu falei, olha, minha senhora, eu não gosto muito de pimenta. Eu não vou levar. Não, leva a pimenta, leva a geleia que você vai gostar, eu te garanto. Eu, não, deixa para... Aí, o mal de você tentar ser educado dizendo não é esse, né? Você dá a oportunidade da pessoa continuar tentando. E aí você não diz não e vai embora, e a pessoa vai tentar te convencer. Beleza. E aí ela me convenceu, faz o seguinte, prova e me diz, amostra grátis. Pronto. Eu experimentei, gente, sério mesmo, eu experimentei a geleia, eu falei assim, eu quero 2. Trouxe 2. Não trouxe mais, porque tinha 1 quilo de castanha do caju na minha mala, e mais um monte de coisa lá que eu saí comprando, queijo, a beça, e aí não dava, né, porque tem limite de peso no avião, e a gente não consegue trazer tudo. Então, eu me limitei a 2 geleias de pimenta, uma para mim, e uma ou para os meus pais ou para os meus sogros, né? E aí teve essa briga, a gente decidiu lá quem que ia levar. Eu e Gabi. Eu não sei, a Gabi está aqui, né? Você estava lá, a Gabi está aqui. Enfim, acabou que eu levei, né? Levei a geleia de pimenta para casa, era R$25 a geleia de pimenta, e mesmo assim eu levei 2, né? Porque ela conseguiu me convencer. No final das contas, por que eu estou te falando tudo isso? Porque o Evangelho, meus irmãos, é de graça. Você concorda comigo? Sim ou não? Pela graça sois salvos, certo? Então, isso significa que eu não fiz absolutamente nada, para que Jesus morresse na cruz por mim. Ele decidiu, ele escolheu morrer no meu e no seu lugar. E por isso, o Evangelho, para chegar no seu coração, é de graça. Contudo, existem teologias que vão te fazer entender que, por ser de graça, você não precisa pagar nada por isso. Presta bem atenção, Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz, e aquele que aceita Jesus como seu Salvador está absolvido diante de Deus. Mas isso não significa que caminhar com Cristo e ser seu discípulo é de graça. Isso não é. Então, as teologias que alguns pastores têm pregado, até mesmo na internet, dizendo que já foi pago e por isso você só precisa se submeter, você não precisa fazer nada, é mentira. Porque o discipulado, segundo o próprio Jesus, como acabamos de ler aqui, tem sim um preço a ser pago. E esse preço só pode ser pago por mim e por você. Ou seja, é de graça, mas não é barato. E por que não é barato? Olha, esse texto que nós lemos é um dos textos mais impactantes, talvez, que Jesus tenha proferido, não só para os seus discípulos, mas para a multidão que o acompanhava naquele momento. E, naquele momento, ele quis passar para aquela multidão que, na verdade, o preço não é barato, mas sim caro, de segui-lo, de ser seu discípulo. Então, Jesus profere palavras como:
se você amar o seu filho e a sua filha mais que a mim, você não pode ser meu discípulo. Olha as palavras que Jesus utiliza. Ele faz referência a uma torre sendo construída. Se você já fez alguma construção, se participou de alguma construção, acompanhou alguma construção, você bem sabe que você precisa calcular todos os custos antes de começar. Quantas obras a gente vê na nossa cidade que a gente passa? Está parado. Anos parado. Por quê? Exatamente porque a pessoa que começou não calculou os custos que aquela construção teria e no meio do caminho faltou dinheiro. E quem sabe nem conseguiu mais retomar essa obra. Jesus utiliza todas essas ilustrações para te dizer e para me dizer que o discipulado com Cristo, na verdade, tem um preço, e esse preço é a renúncia, é abrir mão do controle da sua própria vida, é abrir mão da sua própria vontade e do seu conforto. Se você se recordar, você vai lembrar que em algumas situações Jesus foi duro com algumas pessoas. Quer ver um exemplo? Um homem que chegou a Jesus e falou: eu quero segui-lo, eu quero te seguir, Jesus. E Jesus fala: vem, pode me seguir. E a pessoa diz: olha, primeiro deixa-me sepultar o meu pai. E Jesus fala: deixa os mortos sepultarem os próprios mortos. Vem, me segue. Outra vez, outro chega e fala: Jesus, eu quero te seguir. E Jesus fala: olha só, os animais têm os seus lugares para dormir, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus pontuava para as pessoas de que não era tão simples segui-lo, não era tão simples ser discípulo dele. E olha, eu não sei se você tem percebido, a nossa geração ela gosta do conforto, ela gosta do controle da própria vida. Quanto conforto nós não temos hoje, a gente faz Pix em segundos, paga as coisas em segundos com um celular, pede a comida pelo celular, cancela tudo com um clique só. Mas o reino de Deus, meus irmãos, não é adquirido por conforto, o reino de Deus é adquirido por renúncia. Esse é o preço que você tem que pagar, esse é o preço que eu tenho que pagar, e que Jesus está te dizendo, está me dizendo. Você está comigo? Amém? Amém? Vocês estão muito quietos, né? Estão parados assim, meio assustados. É importante você conhecer o contexto. Lucas, o Evangelho de Lucas, na verdade, ele é repartido em algumas seções. E a seção onde nós estamos é a seção do capítulo 9 até o capítulo 19 de Lucas. Se você for estudar essa seção do 9 ao 19, você vai ver que Jesus, em todos esses capítulos, ele está se dirigindo a Jerusalém. Se você está por dentro da história bíblica, você vai lembrar que é em Jerusalém que Jesus começa a pregar o arrependimento, é recebido com folhas de louro, é recebido com hosanas nas alturas, e dali em diante ele passa a ser perseguido, é preso e posteriormente morto numa cruz. Jesus, na verdade, estava se dirigindo para a cidade onde ele padeceria, onde ele morreria. Jesus, já sabendo disso, nesse trecho de Lucas 9 a 19, você vai ver muitos casos parecidos, onde a multidão acompanha Jesus aonde ele está, mas muito desconectada da realidade. Sabe quem é desconectado da realidade? É igual o torcedor do Vasco, né? Eu sou torcedor, a gente sempre acha que o time vai bem, vai mal, né, Cacau? Toda temporada, não é isso? Então, assim, desconectado completamente da realidade. Aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus estavam desconectados da realidade. Afinal de contas, havia, isso aqui é importante você entender, havia uma expectativa que a teologia vai chamar de expectativa messiânica, ou seja, o povo estava aguardando um Messias que tomasse o reino de Roma à força e libertasse Israel da escravidão. Então o povo que seguia Jesus o olhava como um Messias que estava indo para Jerusalém para com espadas tomar o reino à força e sentar no trono. Mas elas estavam completamente equivocadas e fora
da realidade. Na verdade, Jesus já sabia que ele estava indo para lá para ser morto pelos romanos e não para tomar o reino à força. Afinal de contas, Jesus veio implementar o reino de Deus e não o reino terreno. As pessoas não entendiam isso. Então, essa sessão de Lucas vai tratar muito dessa superficialidade, da religiosidade e do entusiasmo raso das multidões. As multidões iam até Jesus pedir pão, mas não queriam ser seus discípulos. As multidões iam até Jesus para serem curadas, mas elas não queriam ir até ele para servi-lo. E Jesus, olhando multidões, ele passou a tratar diferente quem era multidão e quem era discípulo. E você precisa saber muito bem qual é a diferença entre multidão e discípulo. Os evangelhos, eles fazem questão de diferenciar quem estava escutando Jesus, se eram os seus discípulos ou se era a multidão. Mas você sabe qual que é a diferença entre discípulo e multidão? Se você pegar a palavra discípulo na Bíblia, você vai ver que ela significa literalmente aprendiz, um aluno. E quando a gente fala de alguém que é aprendiz ou aluno, nós estamos dizendo que é alguém que se submete a um mestre. Não é mais tão comum hoje em dia, mas naquele tempo existia um rabino e os seus alunos. Os seus alunos seguiam o seu mestre, praticavam aquilo que o seu mestre praticava. E isso se aplicou também aos discípulos de Jesus. Porém, nem todos eram discípulos. Porque um discípulo é um aprendiz. Isso significa, presta muito bem atenção nisso aqui, isso significa que um discípulo aprende pela prática. Ele não é apenas um ouvinte. Ele não apenas ouve o Evangelho. Ele não apenas entende o que foi dito no domingo à noite. Ele não apenas ouve os versículos que estão sendo recitados no culto. Um discípulo, na verdade, aplica, pratica tudo aquilo que o seu mestre ordena. Não à toa, a palavra discípulo aparece 268 vezes na Bíblia. Ainda bem, graças a Deus o ChatGPT está aí para contar para a gente e dizer isso para a gente. Mas, não à toa, a Bíblia enfatiza. Discipulado, meus irmãos, é mais do que informação, é formação. Está entendendo? É mais que uma simples informação, é a formação. Sabe, quem se forma na faculdade, quem se forma na escola, passou anos e anos ali aprendendo, estudando, fazendo prova. Por fim, ele é formado e ainda tem que fazer um juramento no final, dizendo que ele vai praticar tudo aquilo que o conselho dele regulariza. Um discípulo não é um ouvinte. Um discípulo não é aquele que chega na sala de aula, ouve o que o professor fala, vai embora e é reprovado na prova. Discípulo não é isso. Discípulo é aquele que ouve, passa na prova e pratica aquilo que ele aprendeu. Isso é discípulo. E multidão? Qual é a diferença? A partir de agora, quando você for ler a Bíblia, preste bem atenção nisso, nos evangelhos. Quantas vezes a Bíblia vai dizer, Jesus se retirou com os seus discípulos? E quantas vezes o Evangelho vai dizer que Jesus estava ensinando a multidão? Você vai ver a diferença como Jesus tratava. Com os discípulos, Jesus tratava assuntos muito mais íntimos e mais profundos. Explicava as parábolas. Mas para a multidão, muitas vezes, Jesus tratava aquele povo e dizia muitas palavras duras a respeito de segui-lo ou ser o seu discípulo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você pode ser um seguidor de Jesus, mas não ser o seu discípulo. Você pode estar seguindo Jesus aonde ele está, mas sem ser o seu discípulo. Isso é perfeitamente possível. Mas não é o que Deus quer para a sua vida. Ele está te chamando para ser discípulo e não multidão. Saia da multidão, seja discípulo de Jesus. A multidão, meus irmãos,
Na verdade, é um grupo grande de pessoas. É onde o pensamento coletivo está indo. A gente tem o costume de dizer popularmente, está seguindo a manada, né? Para onde o povo está indo, eu estou indo. Isso é multidão. No sentido, seria um grupo geralmente movido por um interesse momentâneo. Por puro interesse. Interesse momentâneo. Ou uma curiosidade, ou uma necessidade. O fato é que quem é multidão não segue Jesus por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele oferece. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a multidão, diferentemente do discípulo, não tem compromisso real com Jesus. A multidão não tem um compromisso de seguir aquilo que ele fala, não. A multidão quer aquilo que Jesus tem a oferecer, mas depois vai embora. Assim como aqueles cegos foram curados, e só um dos 10 voltaram para Jesus, e ele falou, onde estão os outros 9? Essa é a realidade. Nós vivemos isso hoje. Nós vivemos isso agora. O Evangelho já dura 2000 anos, mais de 2000 anos, mas esse conceito continua se aplicando a nós. Meus irmãos, a multidão, ela anda atrás de Jesus, o discípulo anda com Jesus. Com Jesus. Nós estamos aqui cultuando, glória a Deus por isso, glória a Deus que você está aqui. Mas quando você sair daqui, o seu culto vai acabar? Quando você sair daqui, a presença de Jesus vai sair da sua vida? Então você não tem que andar atrás de Jesus, você tem que andar com Jesus. Você está aqui cultuando, mas quando você sair daqui, Jesus permanece contigo. Você continua servindo, você continua cultuando com a sua vida. A presença dele não está somente em 4 paredes, ela está com você. A multidão busca o pão, mas o discípulo, ele carrega a sua cruz. A multidão ouve, mas o discípulo obedece. A multidão enche templos e auditórios, mas o discípulo transforma pessoas para Cristo. Entenda essa diferença. Diante disso tudo, diante da palavra que está sendo dita, lida, a pergunta que eu tenho para fazer é: o que o verdadeiro discipulado com Jesus vai exigir de nós? Isso vai ser um filtro para a sua vida, para você saber se você está caminhando com Cristo ou não. Retomando o que eu estava dizendo no início, nem tudo que é de graça é barato. Podemos ver essa aplicação perfeitamente aqui. O Evangelho é de graça, mas você vai sim pagar um preço. Jesus não quer pessoas que sejam seus discípulos, que não queiram pagar o preço de andar com Ele. Você pode dizer assim, mas essa palavra é muito dura. Palavra de Jesus. Mas que está sendo pouco dita por aí. E é por isso que nós estamos vendo um evangelho tão raso nas igrejas. Porque as pessoas não querem ser discípulos, as pessoas querem ser multidão. O que é que o discipulado com Cristo vai exigir de você? Como que você deve construir isso na sua vida? Primeira coisa, se você quiser anotar, não sei se a gente conseguiu disponibilizar os pontos. Pessoal, muito obrigado, viu? Ficou show de bola aí, ó. Aí agora você pode ver ali e pode anotar, pode tirar uma foto, fica à vontade. Mas para você se guiar onde a gente está, não ficar perdido na nossa mensagem. Primeira coisa que o discipulado exige prioridade absoluta. Volta comigo aí no versículo 26, se você manteve a sua Bíblia aberta. Lucas 14, 26. Olha o que Jesus falou. Se alguém vem a mim, em algumas versões vai estar escrito o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, e aí Jesus continua, e até a própria vida,
essa pessoa não é digna de ser meu discípulo. Tem alguma versão aqui com essa palavra aborrece? É King James, pastor? Aborrece. Talvez na sua versão esteja assim. Se alguém vem a mim e não aborrece pai e mãe, não é digno de ser meu discípulo. Olha, essa palavra aborrece não tem a ver, no nosso vocabulário, com a palavra odiar, ou de aborrecer, irritar. Não é isso. Se você pegar a raiz desse texto, você vai ver que não é ódio. Na verdade, é uma hipérbole utilizada naquele contexto, naquela linguagem, que significa amar menos ou priorizar menos. Portanto, Jesus está dizendo o seguinte: se você quer ser meu discípulo, você vai precisar priorizar menos os outros relacionamentos. A prioridade, ou seja, o principal, a prioridade absoluta é Jesus. É o relacionamento com Jesus. Jesus está exigindo que nenhum relacionamento terreno seu esteja acima do compromisso que você tem com Ele. Você já viu, já conheceu, não sei, já observou pessoas que estão caminhando com Cristo e de repente são influenciadas e saem da presença? Quantas vezes na minha adolescência eu vi? A pessoa está ali firme, de repente arranja uma namorada, arranja um namorado, e de repente aquela pessoa passa a ser prioridade na frente de Cristo, e de repente essa pessoa sai do Evangelho e alguns nem voltam mais. Quantas vezes eu vi isso? E quantas vezes nós colocamos relacionamentos e pessoas antes de Cristo? Antes de Cristo. Olha só, você pode ficar um pouco confuso nessa parte, porque você deve lembrar que depois, lá nas cartas de Paulo, ele vai dizer que aquele que não cuida da sua própria casa é pior do que o ímpio. E você vai dizer assim, ué, então Jesus está dizendo que eu não tenho que cuidar da minha casa? Não. Jesus está dizendo que você tem que tratá-lo como prioridade absoluta. Se é para escolher entre um e outro, você vai sempre escolher a Cristo. Na verdade, se você se coloca numa posição de escolher, isso é um sinal que talvez Cristo não seja prioridade. Porque para quem Cristo é prioridade, não há dúvidas. Você não pensa em escolher. Você simplesmente tem Cristo e ponto final como prioridade. Se você se colocou no lugar de escolher, você está em maus lençóis. Porque não pode haver dúvidas. Jesus Cristo quer o seu coração por completo. Ou é 100% ou é nada. É por isso que ele fala, se você quer ser meu discípulo, calcule bem antes, porque o preço é alto. Calcule bem, porque quando você avistar alguém começando uma obra, essa pessoa vai precisar calcular os custos antes de começar. Jesus não está falando apenas de uma construção civil, Jesus está comparando o que é ser o seu discípulo com pessoas que começam e param aquilo que começaram a construir. Você pode servir a Jesus, dizer que o segue por 50, 60, 70 anos, se você chegar ao final da sua vida e não tiver mais Cristo como prioridade, isso é um sinal de que você nunca foi discípulo de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, se você caminhou toda a sua vida longe de Cristo, e hoje decide ser o seu discípulo, Ele vai te receber de braços abertos. Esse é o Evangelho. Jesus precisa ser a prioridade absoluta na sua vida. Você vai dizer assim, Dylan, isso é difícil. Porque ele falou sobre filhos, ele falou sobre pais. E talvez Jesus tenha falado diretamente e primeiramente essas palavras exatamente para filtrar a multidão. E mostrar para elas de que existe um preço. A graça está disponibilizada, mas existe o preço a ser pago, e o preço é a sua renúncia. É a renúncia da sua própria vida, é a renúncia dos seus relacionamentos em prol da prioridade absoluta que tem que ser Cristo.
nenhum outro. Um verdadeiro discípulo não faz competição de prioridade. Entenda isso. Quem ou o que está competindo com Jesus pelo primeiro lugar na sua vida? Hoje. Quem ou o que está sentado na cadeira de Jesus na sua vida? Esse é o primeiro ponto. O segundo, hoje não são 3, tá mesmo? Que é a regra dos pastores, fazer 3 pontos. Hoje são 4. Mas eu prometo ser breve, que a gente teremos a ceia, então nós seremos breves aqui. Né? Mais uma hora tá bom, né, pastor? Mais 1 hora, né? 1h30, né? Então vamos lá. O apóstolo Paulo pregava a madrugada toda, então a gente pode estar aqui, né? De ninguém cair na janela, né? Só cair da cadeira, mas aí está perto aqui a superfície, não vai se machucar, né? Meus irmãos, segundo ponto sobre o discipulado. O que vai exigir da sua vida? O discipulado exige a cruz. A cruz pessoal. Se você voltar no versículo 27, você vai ver Jesus dizendo isso. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Alguns fazem confusão nessas horas, porque no vocabulário brasileiro, cruz muitas vezes é utilizada como um fardo. Você provavelmente já utilizou esse vocabulário, ou já ouviu alguém dizer assim: estou carregando a minha cruz. Já ouviu isso? Ou já disse isso? Exatamente. Cruz, no nosso vocabulário, acaba sendo um fardo. Né? Você, às vezes, no seu trabalho, está lidando com alguém muito complicado, aí você está dizendo: estou carregando a minha cruz. Né? Ou carregando a mala sem alça. Meus pais diziam assim. Seja como for. Cruz, no nosso vocabulário, muitas vezes fica distorcida. Fica distorcido. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos de quê? Da morte de Jesus. Só que para pensar o seguinte: quando Jesus estava falando para os seus discípulos, Jesus já tinha morrido? Sim ou não? Ih, gente, que isso? Sim ou não? Não. Ele ainda não havia morrido, certo? Então, como que os discípulos poderiam entender cruz? Porque para nós, cruz é o instrumento onde Jesus entregou a sua vida. Mas os discípulos não tinham visto, nem imaginavam que o mestre padeceria numa cruz. Eles não conseguiam imaginar. Porém, naquela época, o Império Romano, que dominava o povo de Israel, tinha como prática punir os delitos do povo. Muitas vezes, né, os delitos mais graves, com a cruz, a morte em cruz. Então, sim, os discípulos entenderam, mas não como Jesus na cruz. Mas os discípulos entenderam no significado real que Jesus queria trazer, que é o seguinte: quando Jesus diz, carrega a tua cruz, ele está dizendo no sentido que os romanos castigavam o povo. O que era o castigo? Quem era condenado a morrer na cruz tinha que carregar a sua cruz até o seu local de morte. Jesus fez isso. Quando Jesus está dizendo que você precisa tomar a sua cruz para segui-lo, ele está dizendo: você precisa caminhar para a morte todos os dias. Esse é o significado de cruz. Cruz não é fardo, cruz é morte, e é morte do velho homem, para que Cristo possa viver na sua vida. Não à toa, o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O Evangelho não se trata sobre Jesus te aceitar meramente.
Ele vai te receber como você está, mas Ele precisa te transformar naquilo que você precisa ser. Nenhum discípulo de Jesus chega até Ele, o encontra e permanece do mesmo jeito. Um discípulo real de Jesus, um discípulo verdadeiro de Jesus, precisa morrer. Não a morte física, necessariamente, mas o seu eu precisa morrer, para que o Cristo possa viver em você. Para que você possa viver a vida de Cristo. Esse é o significado de cruz. Mais uma palavra forte de Jesus. Alguém uma vez disse, quando Cristo chama um homem, Ele o chama para morrer. O convite de Jesus é para que você morra, mas que através dessa morte, Ele possa viver em você e te dar, conceder a vida eterna. Esse é o prêmio do discípulo de Jesus. Vida eterna. Eu e Gabi, a gente estava conversando, um rapaz que tem causado polêmica na internet, se dizia crente e agora está rebelde, vamos dizer assim, disse num podcast desses aí que aparecem, as seguintes palavras: eu nunca fiz nada, eu não devo nada a Jesus, mas eu tenho que aceitá-lo, eu já nasço com uma dívida, como assim? Eu não pedi para Jesus morrer por mim, palavras dele, não foi? Eu não pedi para Jesus morrer por mim. E, na verdade, esse rapaz proferiu essas palavras. Mas tem muita gente pensando assim. Quem são esses que dizem que eu sou obrigado a aceitar Jesus, senão eu vou para o inferno? Eu não pedi para Jesus morrer por mim, e você vai ouvir isso em diversos lugares hoje em dia. Mas, na verdade, essas pessoas elas estão extremamente equivocadas. Elas não entenderam qual é o plano de salvação. Afinal de contas, não foi Jesus que gerou a dívida em você. Ele pagou a dívida que era sua, sem você pedir. E quando você nasce condenado, você tem escolhas. Não é que você tem que aceitar Jesus porque você é obrigado, não. Jesus já pagou o preço antes de você nascer. Ele já pagou o preço naquela cruz. Ele se ofereceu para pagar os seus pecados, a punição que era para você. Então eu não devo dizer, Jesus não fez nada por mim, eu não sou obrigado. Você realmente não é obrigado. Mas saiba que você já nasceu com a dívida, e essa dívida não foi por causa de Deus, foi por causa do pecado humano. Foi por causa da desobediência, aí você vai culpar Adão e Eva, né? Se fosse você lá, você faria o mesmo. Porque isso é a raça humana. A desobediência está no nosso DNA, infelizmente, porque nós nascemos condenados. Mas Jesus está te oferecendo liberdade. Ele está te oferecendo pagar a sua dívida. Resta você escolher ou não. Mas se você escolher, saiba que tem um preço. E um desses preços é a cruz. Quantos dos seus planos Jesus ainda não faz parte? Quantos dos seus sonhos ainda não são os sonhos de Deus? Ou quais áreas da sua vida você ainda não crucificou? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, já estou caminhando para o final, para parecer que está acabando, eu digo isso, para você relaxar um pouco, né? O discipulado exige planejamento e renúncia. Planejamento e renúncia. Jesus vai dizer isso nos versos 28 a 33. Ele dá dois exemplos. O primeiro exemplo é da torre, e o segundo exemplo é do rei que vai à guerra. E essas duas ilustrações que Jesus nos traz,
Ele está querendo nos dizer, através dessas duas parábolas, que o discipulado exige, meus irmãos, pasmem, porque muita gente não entende isso, mas exige uma avaliação consciente. Já viu aqueles casais apaixonados? Quer dizer, você pode ser um, né, até hoje. Eu sou apaixonado ainda por Gabi, né, Gabi? Sou muito apaixonado, continuarei apaixonado por ela. Agora, paixão apenas não vai alimentar seu relacionamento. Saiba disso. Porque a paixão é esse ímpeto que você precisa. Agora, o amor, ele é construído com o dia a dia. Ele é adquirido com as dificuldades. Ele resiste às dificuldades, ele se fortalece. Agora, casal apaixonado, simplesmente, não tem aquele laço forte. E muitas vezes tomam decisões equivocadas, porque não entenderam que estão apenas apaixonados. E aí a gente passa a dizer que essas decisões são decisões inconscientes. Por que são inconscientes? Porque não há ainda o amor para torná-los mais sábios nas suas decisões. Quantos casais apaixonados tomam decisões equivocadas? Por que eu estou te dizendo isso? Porque seguir Jesus não pode ser por um impulso emocional. Jamais. As músicas, o worship, todas elas são belíssimas. É louvor para Jesus. Agora, se você decidiu seguir a Jesus simplesmente por uma música que tocou, ou por um arrepio que você teve, saiba o seguinte: caminhar com Jesus é uma decisão consciente e não emocional. E é isso que Jesus quer dizer. Você tem que avaliar. Jesus disse que você tem que calcular seguir a Ele ou não. Calcular, será que eu vou conseguir pagar esses custos? Se a sua resposta for não, então Jesus está dizendo, é melhor então não segui-lo. Jesus, na verdade, quando caminhava com as multidões, ele não fazia questão de ser popular. Ele não fazia questão. Na verdade, ele queria alcançar as pessoas. Mas popularidade nunca foi a intenção de Jesus. Portanto, o próprio Jesus dizia palavras duras, para que filtrasse a multidão e somente aqueles que realmente queriam estar com ele ficassem. Agora, quantos pregadores nós vemos na internet amaciando o ego, fazendo o que nem Jesus fez, falando palavras bonitas, para que você entenda equivocadamente o que é o Evangelho e ele se torne popular. É o que mais tem acontecido. Cuidado com a internet, meus irmãos. Cuidado com a internet. Porque a pandemia trouxe muitas melhorias para nós no online. Tudo bem. Mas cuidado. Comunhão com a igreja se faz presencialmente. Não digitalmente. Você casou com alguém pelo Orkut? Pelo MSN? Você já casou com alguém pelo Instagram? Não, você casou pessoalmente. A comunhão com a igreja de Cristo, a comunhão com Cristo. Entenda. A gente acompanha muito um teólogo que fala, vá falar com o seu pastor, né? Todas as vezes que vem alguém perguntando coisa lá, fale com o seu pastor. Meus irmãos, quantos estão sendo pastoreados por pessoas que querem apenas popularidade, mas não estão dizendo o evangelho verdadeiro lá, porque não dá seguidor. Jesus, se tivesse Instagram, pastor, perderia seguidores depois dessa palavra aqui. Você quer ser meu discípulo? Hã? Ia ganhar hate. Obrigado, pastor. Ia ter um monte de hate lá, falando até nos comentários lá. Né? Como que pode ele falar uma coisa dessa? Eu amar menos o meu filho e amar mais a Jesus? Não, não é assim não, você aprendeu errado. Jesus perderia seguidores. Porque, na verdade, o evangelho ele é confrontador.
se você está sendo amaciado pelo Evangelho, tem alguma coisa de errado. O Evangelho verdadeiro é esse que nós estamos lendo na palavra de Deus. Não é ideia do pregador e não é invenção do pregador. É baseado naquilo que Jesus diz. E Jesus está te dizendo que exige conta, planejamento e renúncia. Senão você não pode ser discípulo dele. E a palavra renunciar aqui significa abrir mão voluntariamente por algo valioso. Olha só que bonito. Abrir mão voluntariamente por algo que é precioso. Você considera a sua vida preciosa? Eu considero a minha. Certo? Você considera outras vidas preciosas? Eu também considero. Agora, se isso é valioso para você, saiba que você precisa renunciar para que Cristo possa crescer em você. Para que você possa viver essa vida de Cristo. É uma entrega radical. O Evangelho é algo radical. E eu volto a dizer, a mentira que é pregada muitas vezes, sim, Jesus pagou o preço, mas essa é uma meia-verdade, porque te dá a entender que você não precisa fazer nada, você precisa fazer sim. E é a palavra que está dizendo. Construir uma torre sem terminar, expõe a pessoa ao escárnio, certo? Da mesma forma, quem começa a seguir Jesus, sem antes calcular, e o abandona, também serve de escárnio e mau testemunho. Quantas celebridades aí chegaram e falaram, eu me converti a Cristo, e suas vidas permaneceram as mesmas. De repente, a igreja dá muito trabalho, vou voltar, como se fosse um cardápio, e a pessoa estivesse escolhendo a comida, mas não é assim. Evangelho é coisa séria. Dão mau testemunho, porque seguiram, deixaram de seguir, e às vezes até falam mal da igreja, está cheio por aí. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus já calculou, decidiu caminhar com ele e paga o preço por segui-lo. Essa é a verdade. Ou um rei que vai calcular se pode vencer a guerra, o discípulo precisa calcular quanto vai custar. Quanto custa enfrentar o mundo? Quanto custa enfrentar o pecado? Quanto custa enfrentar a carne? Quanto custa a sua reputação em prol de Jesus? Quantas vezes você se submeteu a atos pecaminosos com o grupo que você faz parte, para que você não perdesse a popularidade ou a reputação? Esse é um preço que você vai precisar pagar. É inevitável. Calcule o custo. E se pergunte se está disposto a pagar o preço. Quarto e último lugar, agora está acabando, né? Agora é real. O discipulado que não custa tudo, não vale nada. Vamos dizer isso juntos para você acordar aí? Vamos lá. O discipulado que não custa tudo, não vale. Você vai dizer assim, nossa, que frase de impacto, né? Bom, não é apenas uma frase. Jesus está dizendo, não exatamente essa frase, entre aspas. Mas olha só, vai lá comigo nos versos 34 e 35, rapidamente, por favor. Não é refrigerante não, tá mesmo? É água. Olha só, os versos 34 e 35. Jesus dando continuidade, na verdade não é um outro texto. Jesus está dando continuidade ao seu sermão. O sal é certamente bom. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? E no verso 35, o sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, o discipulado que não custa tudo, não vale nada. O que Jesus está dizendo é que se você
não largar tudo para ser o seu discípulo, na verdade, você não vai valer mais nada. E aí você pode se perguntar assim, mas o sal, como que o sal vai perder sabor? De fato, o cloreto de sódio, que é o sal, não perde sabor. Ele não perde a sua salinidade. Mas quando Jesus falou de sal, ele estava falando do sal do Mar Morto, que tinha o cloreto de sódio e tinha os minerais. Se você tirasse o cloreto de sódio, só sobravam os minerais que não serviam para nada. Não podia salgar nada. E naquela época não existia geladeira, tá? Então, como que você preservava os alimentos? Com sal. Então, o sal, além de dar sabor à comida, também preservava os alimentos. Tinha muito mais funcionalidade do que a gente tem hoje. E Jesus está dizendo que, se você decidir não ser o seu discípulo e ser multidão, na verdade, você não está valendo mais nada. Agora, se você decidir renunciar à sua vida e caminhar com Ele, aí você vai valer mais que o mundo inteiro. É o que Jesus deseja para a sua vida, é o que Deus deseja para a sua vida. Ser discípulo, não multidão. Sal sem sabor é inútil, desprezível. É um discípulo morto, morno. Na verdade, não é discípulo, é um seguidor. Não é discípulo. O discípulo é aprendiz, o discípulo faz na prática. Um seguidor é um ouvinte. Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Você tem sido sal? Aonde você está? O discipulado, ele é gratuito, mas vai custar tudo na sua vida. Gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Você é multidão ou discípulo? Multidão ou discípulo? Você está disposto a pagar tudo ou não? Jesus, ele está falando no seu coração nessa noite. Ele quer você como discípulo dele, discípula dele. A pergunta que ele te faz é, você está disposto a pagar o preço? Porque do lado de cá, tem muita coisa te aguardando. Não necessariamente nessa vida. Mas do lado de cá, existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Que se você entregar a sua vida a Ele, Ele terá controle sobre a sua vida. Os planos dele serão os seus planos. Os sonhos dele serão os seus sonhos. A sua vida estará guardada nas mãos dele. A sua família estará guardada nas mãos dele. A sua casa estará sob a proteção dele. Porque o preço do discipulado é alto, mas vale a pena. Vale a pena. Por isso, ele deu a vida dele por você. O versículo mais conhecido da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho, por você. Você pode se perguntar, Dylan, como é possível pagar esse preço? Saiba, Jesus pagou um preço que não tinha como ser calculado. Ele pagou por você. Ele pagou o preço por você. E se você quiser, você pode pagar o preço de segui-lo, mas que é infinitamente menor em relação àquilo que Ele fez por você. Ele já fez. Quero que você faça essa oração sincera comigo. Se você ainda não é discípulo, eu quero te convidar a ser a partir de agora. Deixe a multidão. Se torne um aprendiz. Deixe de ser a multidão. Se torne um discípulo.
Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para entregar ao Senhor o nosso coração. Eu sei que já existem pessoas aqui que estão caminhando contigo. Mas eu não sei, Pai, se essas pessoas estão caminhando como seguidoras ou como discípulos. E nessa noite a Tua palavra confrontou os nossos corações, nos desafiando a nos tornarmos aprendizes do Senhor, para praticarmos aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. E nós estamos aqui para Te dizer: Senhor, nós não queremos mais apenas ser seguidores, nós queremos ser Seus discípulos, ter o Senhor como nosso mestre, ter o Senhor como o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso guia. Ó Deus, toma esses corações em Tuas mãos. Toma essas vidas em Tuas mãos. Toma essas casas, esses lares em Tuas mãos. Foi da Tua vontade que cada pessoa aqui estivesse aqui hoje, presencialmente ou online. Mas, Senhor, foi o Senhor quem as trouxe aqui para ministrar nesses corações a Tua palavra. Portanto, nesse lugar nós queremos declarar que nosso coração é Teu. Nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor possa governá-la. Não somos mais apenas seguidores, nós somos discípulos do Senhor. Somos igreja do Senhor, o Senhor é o nosso comandante. Temos o Senhor como prioridade principal, absoluta. Toma as nossas vidas, Pai. Governe as nossas vidas. Nos leve para o centro da Sua vontade. Nos leve para o centro dos Teus sonhos para nós. Não permita que nós nos desviemos para a esquerda ou para a direita, não. Queremos caminhar junto com o Senhor. Receba os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.